Vamos lá. Gente, esse capítulo é grande, lindo e maravilhoso. Esse tópico também. Eu vou ler só um trechinho. Né? E vamos confiar. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia. O homem de bem se pergunta se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, o homem de bem se pergunta se fez aos outros tudo aquilo que ele queria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria. Sabe que nada acontece por acaso sem a permissão de Deus e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Por fim, o homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Eu vou parar aqui, lembrando que esse capítulo é lindo, 17, e que esse trecho também é lindo, tá bom? Meus amigos, qual é a abordagem que eu queria trazer hoje sobre o homem de bem? O homem de bem é uma reflexão profunda que a espiritualidade faz e que Kardec organiza para a gente fazer nosso checklist. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Tem vários itens, então é um tipo de texto para a gente ler pelo menos uma vez no mês, eu acho, falando sério. Porque você fazendo seu checklist, tô melhorando nisso, não, isso aqui ainda tô ruim, tô melhorando nisso, aqui ainda tô ruim. Porque se você quer ser um homem de bem, um ser humano de bem, né? Então você tem um checklist, um roteiro assim. Mas qual é o grande problema? Normalmente, quando a gente fala sobre o homem de bem, nós estamos falando sobre o homem, né, ou o ser humano de bem, que ainda não é de bem, né, ou que se esforça para ser de bem. Mas já te ocorreu que existe uma outra forma de pensar? Porque existe um ser humano que já é um ser humano de bem. Existem pessoas que já se esforçam para fazer o que é correto. Tem pessoas que já têm fé, que são bondosas, que são generosas. Tem pessoas que recebem todos os recursos que precisam para vencer na sua encarnação. Presta atenção nisso. Tudo que você precisa. Sabe, não importa o que seja. Um corpo saudável ou um corpo doente para você vencer alguns problemas morais. A família, difícil ou não, para poder auxiliar você naquilo que você precisa evoluir, né? Muitas vezes a condição material para a gente desempenhar as funções que a nossa encarnação nos pede. Tenha certeza que muitas pessoas recebem os talentos e o que precisa, e o problema está aí. A quantidade de vezes que a gente se perde, mesmo tendo esses talentos. Gente, agora está em evidência o filme O Nosso Lar, né? Que eu recomendo que todo mundo assista, eu já falei dele aqui e tal, na pílula também. Eu recomendo, quem não assistiu, assista, vocês têm que assistir, aproveite, vão no cinema, assistam, que vocês vão gostar muito. Né? Que é O Nosso Lar 2, que fala do livro Os Mensageiros, que é das obras de André Luiz, uma das que eu mais gosto, li diversas vezes e tem que ler de novo. Porque cada vez que lê, sempre tem uma aprendizagem nova, um momento de vida novo. Eu gosto muito dos Mensageiros. Na verdade, eu gosto muito de tudo do André Luiz, né? Vou falar que eu gosto de uma e não gosto da outra, é mentira, né? Eu adoro André Luiz. E aí, o que acontece? André Luiz, ele conta várias histórias, né, de pessoas que faliram. Entendeu? A primeira parte do livro é sobre isso. Inclusive, o filme é baseado ali na primeira parte. Pessoas que faliram. Né? O livro é muito... Gente, o filme é ótimo, mas o livro é incomparável. É até injustiça querer comparar um livro com um filme. Não existe isso. Às vezes a gente fala assim com a pessoa, você já leu O Nosso Lar? A pessoa fala, enche o peito e fala, eu já vi o filme. Assim, é legal, mas é 10% do livro. Uai, não sei em qual planeta que você vive que você acha que um filme de 2 horas representa um livro de 300, 400 páginas. É impossível. Não tem como. Literalmente não tem como colocar no universo, né, cinematográfico detalhes que você lê no livro na riqueza. Não tem como. E a experiência de ler é totalmente diferente da experiência muito mais veloz, né, que a gente tem num cinema, num filme. Então, são projetos diferentes que se complementam. Mas, com certeza, sempre o livro é melhor em termos de aprendizagem, não tenho dúvida nenhuma disso. Sempre foi e provavelmente vai continuar sendo. Então, leiam os livros. Eu adoro os filmes, mas nunca deixem de ler os livros. E jamais tenham a ilusão, que isso é uma baita de uma ilusão,
de que um filme substitui a leitura de um livro. Isso é coisa de preguiçoso. Fácil não, viu? Fica aqui o hashtag dica com carinho. Então, voltando, no livro, André Luiz conta uma série de histórias. Médicos que faliram. Ele fala de dirigentes espíritas e religiosos que faliram. Fala de senhoras que vieram com a condição de fazer a caridade na Terra e faliram. Então ele vai trazendo uma série de circunstâncias, né? Ele vai trazendo uma série de histórias. E qual que é a grande conclusão que a gente chega? O investimento espiritual na nossa encarnação é muito grande para a gente não honrar a confiança de Deus. Sabe, gente, às vezes a gente fica criando umas ilusões do tipo, como se Deus, entendeu? Como se Deus simplesmente só tivesse a expectativa que missionários extremamente elevados evoluíssem. Não. Gente, você acha o quê? Que quando, por exemplo, um ser volta à Terra com uma missão sublime de receber 2, 3 filhos, de educá-los, principalmente quando são espíritos mais duros, difíceis, né? Às vezes vai passar por um casamento que não é simples, de resgate. Às vezes essa mulher vai ser, né, o baluarte da família, às vezes dela e do marido, às vezes dos vizinhos. Então, assim, você não vai aparecer nos livros de história, você não aparece na televisão, nem rede social tem direito. Mas, meu filho, Deus está todo mundo te olhando. Está todo mundo te vendo. Todo mundo te vendo. No mundo espiritual. Então, a investimento que é feito na sua existência é tão importante quanto o investimento de um grande missionário que vai lidar com coletividades, vai ter aquela vida épica que a gente está acostumado a estudar de um ou outro. Mas é tudo proporcional. O que eu quero dizer com isso? O homem de bem, que a gente acabou de ver aqui no Evangelho, é alguém que se vigia para acertar. Não importa se você está isolado na sua casa, mora numa comunidade pequena, ou se você é uma pessoa conhecida no planeta todo, não faz diferença nenhuma. Para Deus todo mundo é igual. Entendeu? É peso 1. É peso 1. Então, gente, nossa vigilância tem que ser grande, por quê? Porque muitas vezes a gente está desperdiçando os recursos divinos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou quantos de nós desperdiçam os recursos divinos? Vou te dar um exemplo. Imagina quanta gente inteligente veio com a memória privilegiada, um conhecimento privilegiado, e usa esse seu conhecimento para manipular. Né? Às vezes veio para educar, para dar aulas, ajudar as pessoas, consolar, usa o quê? Para manipular a fé dos outros, para manipular o outro para seu bel prazer. Imagina, por exemplo, uma pessoa vem com a condição enorme de ser um cientista, descobrir cura de doenças ou de ajudar situações. Vem com esse propósito. Aí, de repente, se desvia no meio do caminho e vai se tornar uma pessoa egocêntrica, sabe? Vai criar inventos, que é inteligente para si, seu bel prazer. Às vezes você vem com benefício material, você tem recursos materiais que não te faltem absolutamente nada para poder ajudar a tua comunidade a crescer. Aí você se desvia. E se torna uma pessoa egoísta, que só está pensando em comprar carro, morar bem, viajar para um lado e para o outro, e vive uma vida fútil, e não compartilha absolutamente nada do que você recebe com ninguém. De repente você reencarna e você tem uma saúde, biologicamente falando, muito boa. Você vem com um corpo programado para ter uma saúde biológica muito boa, para poder cumprir uma série de benefícios e auxílios que você vai fazer para outras pessoas. De repente você vem e se esquece de tudo. Entendeu? A gente vem e começa a pensar só em prazer. Porque a saúde é muito boa, né? Então, tem muita vitalidade, muito vigor, só prazer. Sexo, viagens, comida, bebelança. Quer dizer, de novo, vida fútil. Cara, o que acontece? Você está deixando de ser um homem de bem. Talvez você não mate ninguém. Talvez você não entre num esquema de corrupção. Talvez você não seja aquela pessoa que vai explodir uma bomba. Mas a sua omissão, a minha omissão, a nossa omissão em deixar de usar os recursos que Deus nos deu em favor da coletividade, nos faz ficar parado no tempo. Já pensou nisso? A nossa omissão em trabalhar o que Deus nos deu, em florescer onde Deus nos plantou, nos faz criar débitos espirituais. Porque você recebeu o que precisava. Eu recebi o que eu precisava. Se eu e você, entendeu? Pegamos lá aquela moedinha e a gente enterra, o que nós estamos dizendo para a vida? A gente não valoriza o que você nos dá à vida. Entendeu? E de novo, você não matou ninguém, você não roubou, sabe? Você não saiu por aí, sei lá, indo atrás do seu vizinho para encher a paciência, mas foi omisso, foi preguiçoso, foi preguiçosa, foi acomodado, foi acomodada. Cai do mesmo jeito.
O livro dos Mensageiros mostra isso, é queda moral, isso é uma queda moral, é queda do mesmo jeito. A gente chega no mundo espiritual da mesma forma, frustrados. Você entende como isso é grave? Por isso, gente, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus está lá, a quem mais é dado, mais será cobrado, mais se é esperado. Se você recebe muito, te cabe doar muito. Profundo isso, né? Eita, meus amigos, profundo. E às vezes a gente se esquece. Aliás, às vezes não, né? Quase sempre a gente acaba se esquecendo desse nosso compromisso que a gente tem com tudo. Isso é um problema grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se esquece disso. E aí, muitas vezes, a gente só vai lembrar depois que faliu.